Salve, salve, querido. Segundo tempo da nossa aula de biologia. Hoje a gente está conversando sobre os principais problemas de saúde pública e aí a gente está com esse foco, tá, relacionado a doenças endêmicas, tá? No primeiro tempo a gente conceituou doença endêmica, diferenciou doença endêmica de epidemia, de pandemia e falou sobre uma das doenças endêmicas importantes aqui no Brasil, especialmente na nossa região aqui nordestina do Piauí, tá? São altas, tá? O número de casos de leishmaniose, tá? Eu reforço. Quem que causa leishmaniose? Um protozoário do gênero Leishmania é transmitido por um mosquito, não é pelo cachorro, é pelo mosquito, certo? O cachorro ele pode adoecer também, assim como nós, e ele é considerado um reservatório, tá? Então não é diretamente o cachorro que vai transmitir para você, tá? Agora, se ele está doente, assim como o ser humano, se ele está doente e não é tratado, e o mosquito pica esse animal adoecido, é claro que ele vai também transmitir. Aí o mosquito acaba transmitindo pra gente, tá bom? Beleza? Então tem que fazer esse acompanhamento, esse tratamento, tá bom? Evitar diminuir o número desses animais nas ruas, tá bom? Não necessariamente matar, né, querido? Não é pra isso não, tá? É pra controlar mesmo, tá? Pra cuidar e tal, ter esse zelo, essa atenção, para que a gente evite, né, diminuir um pouco da disseminação dessas doenças, tá? Vale ressaltar também que a melhor forma da gente poder controlar boa parte dessas doenças é controlando os vetores, tá? Então, deixar de colocar lixo nas ruas, tá? Ou outras formas de acumular água, tá? Deixar a água parada aí depois de um período de chuva, depois de aguar as plantas, para evitar que o mosquito, seja o Aedes aegypti ou o mosquito flebotomínio, né, ou a Anopheles, como a gente vai ver agora, se proliferarem, tá? Se eu tenho um mosquito que transmite a doença, eu não quero ele também, tá bom? Então, todas essas medidas ajudam bastante, tá bom? Adoeceu, tem tratamento, certo? Buscar esse tratamento, alguns tratamentos são para sempre, tá? A leishmaniose é um desses casos, tem que ficar tomando o resto da vida remédio, mas dá para seguir a vida tranquilamente, tá bom? Mas tem que cuidar, não pode deixar de tomar o remédio, não pode deixar de dar o remédio, ministrar o remédio, por exemplo, para os animais, tá com esse acompanhamento com um profissional especializado, tá bom? Bora lá conversar sobre outras doenças endêmicas comuns aqui no Brasil, tá? Vamos falar sobre um agora que não é tão comum aqui no Piauí, embora temos, tá? Ela é mais comum na região amazônica, tá? Como eu disse, um dos motivos que levam a esses é a questão ecológica e biológica, tá? É um bioma diferente do nosso. Aqui no Piauí a gente tem transição da Amazônia, mas a gente não tem, de fato, a Amazônia legal aqui no Brasil, no Piauí, tá? Então, tem a ver com os animais que estão presentes, tá? Tem a ver com a umidade relativa, né? Disponibilidade de água, tá? Tudo isso vai influenciar. Que doença é essa, professor? É a malária, certo? A malária é uma doença infecto-contagiosa, caracterizada por febres agudas. Normalmente essas febres são intermitentes. Como assim, professor? Eu tenho periodicamente febres, né, de 24 em 24 horas, de 36 em 36 horas, é certinho, tá? É cravado. Teve um agora, repetiu 36 horas, depois de novo, certo? Tem uma explicação por conta do ciclo biológico disso, tá? Ela é causada por protozoários e transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Opa! Então, bora nós. Causada. Então, se ela é causada, quem causa é o agente
biológico, ok? Vocês também podem ouvir como agente etiológico. Etiológico, tá? Então pode ser esses dois nomes, certo? É quem causa. E transmitido, professor? Transmissão é pelo vetor, ok? Tranquilos? Causado agente biológico transmitido pelo vetor. Então não confunda. Quem é que causa? É um protozoário. Quem é transmitido? É um mosquito do gênero Anopheles. Toda pessoa pode contrair a malária. Indivíduos têm vários episódios de malária, podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando pouco ou nenhum mesmo sintomas, tá? Então, bora lá mostrar aqui cada um deles, como é que a gente identifica, tá? Então, Anopheles é o vetor, é esse mosquitinho aqui, mosquito prego, tá? Vetor da doença. Causa? Não, vetor é quem transmite a doença, certo? Ele vai picar, ele vai sugar uma pessoa contaminada, o protozoário vai fazer parte do ciclo do sistema digestório dele, e aí depois ele vai picar uma pessoa não infectada e infectar essa pessoa, tá? Aqui embaixo nós temos uma imagem de um microscópio de luz para mostrar o plasmódio. Quem é o plasmódio aqui, professor? E esse aqui, ó, é o plasmódio. Plasmódio é o agente biológico. Ou seja, é quem causa a doença. Professor, e essa outra célula aqui, ó, que a gente tem, ó, essa bem daqui, isso aqui é uma hemácia, tá? A hemácia, galera, é uma célula típica do nosso sangue, tá? Responsável pelo transporte de oxigênio, tá? De gases, de um modo geral, que ela pode transportar tanto o oxigênio como o gás carbônico, tá? Mas, em geral, ela transporta muito mais o gás oxigênio. E o que acontece, tá? Quando o plasmódio, tá? Que é esse protozoário, observa que ele é unicelular, ele chega no nosso sangue, esse plasmódio, ele acaba querendo se acomodar, tá? Muito bem, ele vai se acomodar muito bem dentro das hemácias, tá? E lá dentro eles vão se reproduzir, tá? Eles vão se dividir, vão crescer, vão se proliferar, tá? Aí o que acontece? Dentro do corpo humano, periodicamente, ele entrou na célula na hemácia, tá? Ele vai lá crescer, e aí depois de 24 horas, depois de 36 horas, o que ele faz? Ele eclode, ele quebra essa hemácia, tá? É claro que não é uma hemácia, são várias hemácias ao mesmo tempo, e é de uma vez só, ele vai lá e estoura quase todas de uma vez, tá? Liberando toxina no sangue, tá? Então, além da gente perder milhares de hemácias, a gente acaba recebendo também o que é uma grande quantidade de toxina, e aumenta a quantidade também de micro-organismos no sangue, tá? Então, é um monte de coisa acontecendo, é toxina, micro-organismo, é menos hemácia, aí o que acontece? Febre no corpo, justamente nesse período, tá? Então, o principal sintoma da malária é essas febres intermitentes. Podem acontecer outros sintomas, tá? A pessoa pode ficar um pouco amarelada pela perda de hemácia, a pessoa pode perder apetite, fraqueza, pode ter problemas na oxigenação do sangue, ou seja, ela pode ter problemas até respiratórios, porque ela perde boa parte das suas hemácias periodicamente, se não for tratada adequadamente, tá? Mas o principal sintoma que a gente vai ter, sim, é o sintoma relacionado às febres
intermitentes. Ok? Observa, galerinha, que esse plasmódio ele é um protozoário, mas ele não tem o que? Um flagelo. Olha só como ele é diferente da leishmania. Olha aqui, ó. Botar aqui, ó, a leishmania como ela é, certo? A leishmania, ela tem o que? Um flagelinho, tá? Então, são protozoários diferentes. Mais uma doença endêmica. Cadê o pessoal de Guaribas? Cadê o pessoal de Betânia? De São Pedro do Piauí? Pessoal de Oeiras? Estamos falando sobre doenças endêmicas. Estão acompanhando, galerinha? Vocês estão acompanhando? Estão muito quietinhos. Bora lá, tem atividade, tem exercício já, tá bom? Mas eu deixei o exercício para o final, para que a gente possa discutir primeiramente as doenças, para que vocês possam aí estar preparados aí para poder praticar exercício, tá bom? Vamos bora lá. Outra doença bem comum aqui no Brasil e especialmente aí na região amazônica, tá? É a febre amarela, tá? Vocês vão observar esse mapa, tá? Mostrando aí um pouquinho as áreas de endemia, que são especialmente traçadas pela cor amarela, tá? Então, peguei praticamente toda a Amazônia legal, tá? Um pouco do centro-oeste brasileiro, do Cerrado, certo? E também do Pantanal. A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos infectados, ou seja, aqui a gente está falando de uma doença causada por um vírus. Doença viral significa dizer que ela é causada por vírus. Ok? Beleza? Os sintomas mais comuns são febres, dores musculares, dor na lombar, proeminente, dor de cabeça, perda de apetite, causa vômitos. Uma das características comuns é que as pessoas elas ficam com os olhos amarelados. Não é à toa que recebe esse nome de febre amarela, tá? A maioria dos casos, os sintomas desaparecem com 3 a 4 dias. Por que a febre amarela é tão comum na região amazônica e Pantanal? Porque é nessa região onde eles apresentam o mosquito Aemogogus. Aemogogus, certo? É um mosquito que normalmente acontece nessas regiões, tá? Amazônica e pantanesca, tá? De Pantanal. Mas não vai acontecer de jeito nenhum nas outras regiões, professor. Acontece porque ela também é transmitida pelo Aedes aegypti. É mosquitinho bom para transmitir doença pra gente, né? Transmite febre amarela, transmite dengue, transmite chikungunya, transmite zika, certo? Tá aí mostrando para vocês. E aí o que acontece, tá? Então, quem é que nós temos aqui, ó, como o vetor, tá? Então, são vetores. Os mosquitos, tá? São vetores, certo? E os vírus são os agentes biológicos, tá? E esse macaquinho aí, professor, o que ele está fazendo nesse processo? Tá? Os macacos, eles também podem adoecer, tá? Mas eles são o que a gente chama de reservatórios, tá? A gente não tem como controlar muito eles, porque eles não são animais domésticos, tá? São animais silvestres, tá? Então é outro fator que influencia por questão ambiental, tá? Em que aspecto? Na região tem mais esses animais do que comparados em grandes centros urbanos, tá?
e até mesmo em outras localidades que não estão contempladas por esses biomas, tá? Então, o fato de não existir esses animais, nem os reservatórios, nem os vetores em outras regiões brasileiras, diminui a transmissibilidade da doença, tá? A doença ela não vai ficar restrita apenas a isso, tá? O mosquito Aedes aegypti também consegue transmitir a doença. Então, por esse motivo, ela também vai ocorrer em outros lugares, mas ocorre em uma frequência menor, ok? Essa doença, diferente de tantas outras, tem vacina, tá? E aí, como ela tem vacina, em geral, o que é recomendado? Vou visitar a região epidêmica, tá? E aí, o que acontece? Eu preciso fazer esse controle ou esse acompanhamento, tomar uma vacina antes de fazer essas visitas, tá? Para que eu não possa acabar infectado ou contaminado e levar essa doença, de trazer essa doença para outras regiões, tá bom? Então, é uma forma também da gente poder fazer esse controle, tá? A febre amarela, assim como malária, ela não é só comum na região amazônica, mas ela também é comum em muitos países que estão próximo à faixa da linha do Equador, tá? Incluindo aí, por exemplo, alguns países do continente africano. Vamos conversar agora, queridos, sobre uma doença causada agora por animais, tá? Então, falamos sobre vírus, falamos sobre protozoários que causam, agora a gente vai falar sobre animais, tá? A doença é uma esquistossomose, tá? Essa doença, gente, ela é causada por uma verme, tá? Então, cuidado ao utilizar alguns termos como verme. O que é uma verme? São animais invertebrados, tá? De corpo reduzido, achatado ou cilíndrico, tá? Então, a gente tem grupos de vermes, tá? E normalmente a gente inclui os platelmintos e os nematelmintos, tá? Então, normalmente, alguns deles podem nos promover algumas doenças. A esquistossomose é uma delas, tá? A doença é conhecida como barriga d'água, causada pela infecção de vermes parasitas de água doce em certos países tropicais e subtropicais, tá? Uma das características marcantes dessa doença está associada à falta de saneamento básico, tá? E assim como eu falei na primeira aula, hábitos de vida, né? A cultura, tá? Também está associada a essa questão da transmissibilidade da doença, tá? Então, esse hábito de defecar, né, de fazer o cocô, às margens de rios, lagos, tá? E não em um banheiro, tá? Pode acarretar justamente na manutenção, tá? Da transmissão dessa doença. A gente precisa saber e conhecer um pouquinho do que a gente considera o ciclo biológico da doença, quem é que causa e como é que ela chega para a gente, tá bom? Esse mapa ajuda a gente a ilustrar as regiões onde ocorrem, tá? Boa parte ocorrendo bem aqui na região Nordeste, tá? Mapa bem pintadinho aí, Maranhão, Bahia, tá? Um pouquinho aqui no Piauí, Ceará, tá? Ocorrem bem, tá bom? E também um pouquinho no Sudoeste, especialmente aí em Minas Gerais. O verme é esse que tá aí na imagem, tá? É um casalzinho aí nessa imagem, macho e a fêmea, tá? O macho, ele é menor em comprimento, porém mais largo, tá? E a fêmea, ela é maior em comprimento, porém mais estreita, certo? A doença é conhecida como barriga d'água, causada pela infecção de vermes. Pronto, aí já foi. Eles pertencem à espécie Esquistossoma
Manzoni, tá? E o termo esquistossomose vem justamente do nome. Então, o ciclo biológico, gente, ela parte do ser humano infectado e, na verdade, é do ser humano doente mesmo, tá bom? Então, esse ser humano, ele já vai apresentar no seu trato intestinal o que? Ovos, frutos da reprodução desse esquistossoma manzoni, tá? Desse verme, que tá no sangue, na corrente sanguínea dele, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai defecar próximo ao lago, tá? Dentro dessas fezes desse homem infectado, esse homem doente, vai ter ovos, tá? E aí esses ovos acabam encontrando o lago, tá? O rio, certo? E aí esses ovos eclodem e liberam o primeiro estágio larval do agente biológico. É uma larva ciliada, ela é toda cheia de cílios, tá? Denominada miracídio. Tá o terminho aqui para vocês, ó, vou deixar destacado, miracídio, certo? O miracídio, para que ele possa se desenvolver, passar por uma metamorfose, ele precisa penetrar em alguns moluscos, tá? Do grupo gastrópoda, tá? Então, dos gastrópodes, que são os caramujos, certo? Então, normalmente os caramujos que habitam a própria região local, certo? E aí eles passam por uma metamorfose, sendo liberado o que? Um novo estágio larval que a gente conhece como cercárias. Então, todo mundo aqui ainda é esquistossoma, tá? Só que está passando por estágios larvais distintos ou diferentes, tá? Essas larvas cercárias, elas saem do caramujo, né? E elas vão nadando pelo rio até elas encontrarem o que? O hospedeiro definitivo delas, que o hospedeiro definitivo delas é o ser humano, tá? Então, você pode acabar se reinfectando, como você pode acabar se infectando pela primeira vez, tá? Eu posso me reinfectar pelo mesmo ou infectar pela primeira vez. E aí, o que acontece? Essas larvas, elas vão procurar os lugares onde a nossa pele é mais sensível, menor, mais fina, certo? Normalmente nas extremidades, entre os dedos. Se encontrar alguma feridinha, melhor, tá? Ela penetra a nossa pele, dá uma certa irritação ali, mas só que em geral o que vai acontecer mesmo é que elas vão entrar da nossa corrente sanguínea, ela vai passar dentro do nosso corpo, ela vai passar por outro processo de metamorfose até chegar no estágio estágio adulto, onde a gente inicia o nosso ciclo biológico, tá? Elas ficam no sistema sanguíneo, tá? E elas afetam diretamente as nossas vísceras, tá? E justamente por esse motivo, a pessoa acaba perdendo muito sangue, tá? Durante o processo, tá? E, claro, aumentando intensamente aí alguns órgãos viscerais, como, por exemplo, o baço, tá? Por isso a gente fica aí, ó, com aquelas... A gente não, né? Mas a pessoa doente, ela ganha uma característica de barriga d'água, né? Aquela barriga bem inchada, certo? Em decorrência da presença desse verme, tá? Desse micro-organismo não, desse verme. Beleza? Os dois juntinhos, o macho e a fêmea, vão se reproduzir, vão liberar ovos. Esses ovos vão para a luz intestinal. O que é a luz intestinal, professor? É para dentro do intestino mesmo, certo? Junto com as fezes. E aí, na hora que você for eliminar as fezes, você reinicia esse ciclo, tá? Então, uma das primeiras... Conhecer o ciclo biológico, galera, é importante para a gente entender como são as medidas profiláticas. O que é uma medida profilática? É uma medida para evitar
a transmissibilidade da doença, para evitar a difusão dessa doença. Ou evitar mesmo tu mesmo pegar essa doença, tá bom? Então, primeira coisa é a educação, tá? Educação em que sentido? Em refletir sobre os hábitos culturais que nós temos, porque tem muita gente que tem até acesso ao saneamento básico como um banheiro, tá? Mas por cultura acaba fazendo o dejeto perto de lago, de rio, às vezes é por questão de trabalho, tá? E aí, se tá doente, esses ovos vão encontrar os rios e lagos, tá bom? Outro cuidado que a gente precisa ter é o tratamento dos doentes, tá? Se a pessoa não está doente, ela não transmite a doença, o tratamento é muito importante. Vocês vão ver muitas as questões associadas também ao controle do hospedeiro intermediário, tá? Então, cuidado. O caramujo, ele é um hospedeiro intermediário, ele não é um vetor, tá? O vetor transmite a doença. Já o caramujo, ele faz parte do ciclo biológico. O verme precisa passar pelo caramujo para passar pelo processo de metamorfose dele, ok? Beleza? Mas o controle desse caramujo também ajuda a ter um controle da bactéria. Olha só, mostrando para vocês as imagens reais, tá? Do miracídio. Tá? Então, essa fotinho aí está apresentando, mostrando para vocês, é uma miracídio, que é praticamente uma célula ciliada. Aqui está mostrando para vocês o caramujo, tá? Da espécie Bionfalaria glabra. E aqui o estágio larval do esquistossoma mansoni cercária. É essa cercária aí que penetra a nossa pele. Vamos vamos seguindo aqui nas nossas doenças. Leptospirose, galerinha, tá? Leptospirose é uma doença causada por uma bactéria, tá? Infecção humana resultante da exposição direta ou indireta de urina de animais infectados por meio do contato de água, do solo ou de alimentos contaminados. Sintomas: febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrios, olhos vermelhos e até mesmo vômito, tá? Ao lado, nessa ilustração, vocês vão encontrar o quê? Uma bactéria. Professor, pensava que isso aí era arame de caderno. Parece, né, galera? Então, as bactérias podem ter diversas formas. Pode ter formato de coco, pode ter formato de vírgula, pode ter formato cilíndrico, pode ter esse formato espiralado, tá? Então, sim, as bactérias elas ganham formas diferentes, tá bom? A transmissão da doença ela é marcada pela urina ou fezes de animais contaminados. Em geral, a gente associa logo aí aos ratinhos, né? Ratinho que vive no esgoto, que vai lá comer os dejetos de outros animais, certo? Se infecta e aí, quando ele vai urinar, ele elimina aí a bactéria. Aí, quando tem uma enchente, um alagamento, uma inundação, o que vai acontecer? Aí a gente pisa, tá, naquela água e a bactéria entra na nossa pele, tá bom? Chegando na nossa pele, ela vai atingir vaso sanguíneo, sistema nervoso, promovendo os principais sintomas da leptospirose. Certinho? Beleza. Fica ligado, galera, que não é só rato que vai ser... o rato em si ele não é um vetor propriamente, tá? A gente tem que ter ideia que esse vetor ele, de fato conduz a doença. Mas não é só o rato
que vai ser aí o reservatório ou o hospedeiro intermediário, tá? A maioria dos animais silvestres pode acabar conduzindo a bactéria, tá? Morcego e outros animais, assim como alguns animais domésticos também, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com estes. Bora praticar? Pegar esses últimos 12 minutinhos da aula para praticar exercícios. Vamos nós, ó. Trouxe questões para vocês de Enem e outras não de Enem. Primeira questão é Enem 2016. Bora lá. A sombra do cedro vem se encostar no coxo. O primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer. Com muito atraso, mas ele tem no braço 2 colmeias de bicho maldosos, que não se misturam, soltando enxames de sangue em dias alternados. E assim nunca precisa passar um dia sem tremer. É um trecho, isso aí, gente, é um trecho de uma obra ficcional do João Guimarães Rosa, Sagarana, certo? Pergunta está dizendo o seguinte, ó. O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxíticas da malária. Opa! Tá? Então, se você teve dúvida aqui onde é que está acontecendo essa malária, se era malária ou não, ele deixou bem claro, é da malária, tá? Essas caracterizam-se por febre alta, calafrio, sudorese intensa e tremores, com intervalos de 48 horas e 72 horas, dependendo da espécie do plasmódio. Pergunta: essas crises periódicas de febre estão acontecendo por causa de quê? Bora lá? Alternativa A. Lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Alternativa B. Invasão das hemácias por merozoítos, com maturação até a forma esquizonte. Alternativa C. Reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado. Alternativa D de dado. Liberação dos merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea. E a alternativa E, formação de gametócitos dentro das hemácias, tá? E aí, galerinha? Tranquila essa? Tá muito tranquila essa, né não, galera? Professor, eu não consegui entender muito bem como é que a caracterização no texto. Olha lá, aqui, ó. O primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer. Então pronto, tá mostrando aí que esse está com tremor das febres, tá? Com muito atraso, mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos. Quem são esses bichinhos maldosos? O plasmódio, tá? Que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. Soltando enxames, tá? Enxame de abelha, né? Mas é meio que essa menção, né? Tem alguma coisa ali dentro do corpo que periodicamente libera os seus enxames em momentos alternados, mostrando aí que essas febres acontecem periodicamente. E aí, pessoal de Betânia, de Colônia do Gurgueia, de Palmeiras, São Pedro do Piauí. E aí, galerinha? A, B, C ou D? Gente, como eu expliquei para vocês, tá? O plasmódio invade a hemácia,
né? Faz parte do ciclo dele lá. Vão se dividir, certo? Vão gerar vários estágios larvais. Larvais não, desculpa, mas estágios menores chamados merozoítos, tá? E aí, quando eles eclodem, eles liberam substâncias tóxicas, tá? Além de destruir a hemácia, liberam o que mais? Essas substâncias tóxicas. Alternativa A. Mais uma do Enem, mais uma do Enem. Um grupo internacional de cientistas achou um modo de tapar o nariz, entre aspas, do mosquito do gênero Anopheles, tá? As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando as antenas. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto. Pergunta, diquinha para vocês, tá, galera? Sublinha a pergunta para ficar atento a ela. Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, podem ajudar a combater algumas doenças no Brasil. Como? O que eu preciso saber aqui, galera? O que eu preciso saber aqui, galera? O que é esse mosquito Anopheles? Ele é um agente que causa uma doença ou ele é um vetor que causa essa doença? Você vai responder essa questão tendo essa perspectiva. Então, se o meu foco vai ser tapar o nariz do vetor, eu vou olhar para doenças que têm vetores, tá? E a Anopheles, meus queridos, é um vetor. Então, eu vou só olhar aqui para as doenças que são transmitidas por vetores. Alternativa A: dengue, febre amarela, doença de Chagas e leptospirose. Alternativa B: malária, meningite, peste bubônica, doença de Chagas. Alternativa C: doença de Chagas, dengue, febre amarela e leishmaniose. Alternativa D: dengue, cólera, lepra, peste bubônica. Alternativa E: malária, dengue, cólera e leptospirose. E aí, galerinha? Fica atento aí, ó. Se a alternativa tiver uma questão em que a transmissão não acontece por um vetor, então a solução encontrada não é essa alternativa. Tá? Então, já dei essa dica aí para vocês. A única coisa que eu precisava ter é essa perspectiva, essa compreensão, tá? Que uma doença pode ser transmitida por um vetor ou não, tá? No caso do Anopheles, no caso dessa doença, ela é transmitida pelo Anopheles. E aí, pessoal, alternativa A, B, C, D ou E? E aí, Jonilda, Ciedla, o que vocês estão dizendo sobre isso, galera? Olá, vamos lá comigo, vamos nós, ó. A alternativa A, dengue, febre amarela, a gente comentou na aula de hoje. Dengue e febre amarela são transmitidas, por exemplo, pelo Aedes aegypti. Então, ok, até aí ok. Doença de Chagas, hoje na aula de hoje a gente não comentou, mas já teve outras aulas que eu acabo trazendo essa doença, tá? Ela é transmitida pela picada do barbeiro, não é isso? Então, pronto. Então, ele também poderia ser, né? Poderia. Agora, a leptospirose não, né? É quando tem a urina ali no chão, a gente pisa na urina, ou a gente consome algum produto com aquela urina. Não tem um vetor, tá? Então, leptospirose não consegue funcionar. Então, tira a letra B.
Malária, meningite, peste bubônica e doença de Chagas. Meningite é transmitida, a inflamação nas meninges, tá? Normalmente pode ser causada por um vírus ou uma bactéria, tá? E normalmente essa meninge vai ficar no nosso sistema nervoso central. Pode ser aqui no encéfalo ou na medula espinal, certo? Normalmente ela é transmitida por saliva, ok? A alternativa C, a gente tem doença de Chagas, dengue, febre amarela e leishmaniose. Vamos ver as outras. Dengue, cólera, lepra, tá? Cólera, gotículas de saliva. Alternativa é, de novo, a cólera lá, ó. Gotículas de saliva. Então, fechou a alternativa C. Bora fechar a última questão do dia, da noite? Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Olha lá, ó, agente biológico? É não, tio. O Aedes aegypti é o vetor. Que a proposta preventiva poderia ser efetiva para diminuir a reprodução desse mosquito? A pergunta destaca, cara. Letra A. Colocação de telas nas portas das janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para sua reprodução. Letra B. Substituição de casas de barro por de alvenaria, haja vista que o mosquito se reproduz na parede de casa de barro. Alternativa C. Remoção de recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem neste meio. Alternativa D. A higienização adequada de alimentos, visto que as larvas dos mosquitos se desenvolvem nesse substrato. E a alternativa é colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução dos mosquitos acontece em águas contaminadas. Galera, a Aedes aegypti quase sempre cai nas provas de Enem, tá? Não dá para errar uma questão dessa. A gente faz o quê? Evita deixar a água parada. Por quê? Porque ele depende da água para desenvolvimento do estágio larval. Mamão com açúcar, essa é a questão fácil. Alternativa C, galerinha. Tá bom? Pessoal, a gente vai encerrando por aqui a aula de hoje e a gente se encontra novamente na próxima sexta-feira, tá bom? Não esqueçam que vocês têm também a aula da disciplina Meu Pequeno Mundo. Essa aula não é transmitida ao vivo, vocês vão acompanhá-la pela plataforma do Canal Educação, site canaleducacau.tv. Grande beijo, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.